Graça e paz. Seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 17. A troca divina. Toda a mensagem do Evangelho gira em torno de um acontecimento histórico único, a morte sacrificial de Jesus na cruz. Em relação a isto, o escritor de Hebreus afirma: porque com uma só oblação, sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Aqui são combinadas duas expressões poderosas: aperfeiçoou e para sempre. Em conjunto, elas espelham um sacrifício que engloba todas as necessidades da raça humana. Para além disso, os seus efeitos estendem-se através dos tempos até a eternidade. É na base deste sacrifício que Paulo escreve em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades inclui, especificamente, a libertação que você procura da maldição. Mas primeiro necessita de ver isto como parte de um todo muito maior, um ato único e soberano de Deus, que juntou toda a culpa e sofrimento da raça humana no momento de clímax. Deus não providenciou uma série de soluções diferentes para a enorme quantidade de problemas da humanidade. Em vez disso, ele oferece-nos uma solução em tudo suficiente, que é a sua resposta a todos os problemas. Podemos ter passados muito diferentes, cada um de nós carregando uma necessidade especial, mas para recebermos a solução de Deus, todos nós temos de nos dirigir ao mesmo lugar, a cruz de Jesus. O relato mais completo daquilo que foi alcançado na cruz foi dado pelo profeta Isaías, 700 anos antes desse acontecimento ter tido lugar. Em Isaías 53:10, o profeta descreve um servo do Senhor, cuja alma deveria ser oferecida a Deus como oferta pelo pecado. Os escritores do Novo Testamento são unânimes em identificar este servo anônimo como Jesus. O propósito divino cumprido através do seu sacrifício é resumido em Isaías 53:6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eis o problema básico e universal de toda a humanidade. Cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. O problema básico e universal de toda a humanidade. Cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. Há vários pecados específicos que muitos de nós nunca cometeram, tais como homicídio, adultério, furto e por aí fora. Mas há algo que todos nós temos em comum: desviamo-nos pelo nosso próprio caminho. Ao fazermos isso, voltamos as costas a Deus. A palavra hebraica que resume esta atitude é avon, aqui traduzida por iniquidade. Talvez o equivalente mais próximo atualmente seja rebelião, não contra o homem, mas contra Deus. No capítulo 4, verificamos que essa é a causa principal das maldições registradas em Deuteronômio 28. No entanto, não há nenhuma palavra em português, seja iniquidade ou rebelião, que traduz o significado total de avon. No seu uso bíblico, avon descreve não apenas a iniquidade, mas também o castigo, ou as consequências malignas que a iniquidade arrasta consigo. Em Gênesis 4:13, por exemplo, depois de Deus ter pronunciado o julgamento sobre Caim pelo assassínio do seu irmão, Caim disse: o meu castigo é maior do que posso suportar. A palavra aqui traduzida por castigo é avon. Ela cobria não apenas a iniquidade de Caim, mas também o castigo que foi infligido sobre ele. Em Levíticos 16:22, o Senhor disse em relação ao bode que era solto no dia da expiação: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Neste simbolismo,
O bode levava sobre si não apenas as iniquidades dos israelitas, mas também todas as consequências das mesmas. Em Lamentações 4, Avon aparece 2 vezes, com o mesmo significado. No versículo 6, é traduzida por porque maior é a maldade da filha do meu povo. Uma vez mais, no versículo 22, a tradução é o castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Em qualquer um dos casos, a palavra Avon é traduzida por maldade. Por outras palavras, no seu sentido mais pleno, Avon significa não apenas iniquidade, mas inclui também todas as consequências malignas que o julgamento de Deus traz sobre ela. Isto aplica-se ao sacrifício de Jesus na cruz. Jesus não era culpado de qualquer pecado. Em Isaías 53:9, o profeta diz: nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas no versículo 6 ele afirma: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus foi não só identificado com a nossa iniquidade, como também suportou todas as consequências malignas dessa iniquidade, tal como o bode que era solto, que o prefigurou. Ele levou-as para longe para que nunca pudessem voltar a cair sobre nós. Eis então o verdadeiro significado e propósito da cruz. Houve uma troca divinamente ordenada, que teve lugar na cruz. Primeiro, Jesus suportou em nosso lugar todas as consequências malignas que eram, pela justiça divina, resultado da nossa iniquidade. Em troca, Deus oferece-nos todo o bem inerente à obediência sem pecado de Jesus. De uma forma mais breve, o mal que nos cabia recaiu sobre Jesus, para que, em troca, o bem que lhe era devido nos pudesse ser oferecido. O mal que nos cabia recaiu sobre Jesus, para que, em troca, o bem que lhe era devido nos pudesse ser oferecido. Deus é capaz de nos oferecer isto sem comprometer a sua própria justiça eterna, pois Jesus já suportou em nosso lugar todo o castigo merecido pelas nossas iniquidades. Tudo isto procede somente da incomensurável graça de Deus e é recebido somente pela fé. Não existe qualquer explicação lógica em termos de causa e efeito. Não há ninguém que alguma vez tenha feito algo que mereça uma tal oferta, e nunca ninguém poderá fazer algo para a ganhar. A Escritura revela muitos aspectos diferentes da troca e muitas áreas diferentes em que ela se aplica. No entanto, o mesmo princípio é válido para todos os casos. O mal veio sobre Jesus para que o bem correspondente nos pudesse ser oferecido. Os 2 primeiros aspectos da troca são revelados em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, literalmente doenças, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há 2 verdades aqui interligadas. A aplicação de uma é espiritual e a da outra física. No plano espiritual, Jesus recebeu o castigo das nossas transgressões e iniquidades para que, em troca, pudéssemos ser perdoados e, dessa forma, termos paz com Deus. Vê Romanos 5:1. No plano físico, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e dores, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. A aplicação física da troca é confirmada em 2 passagens no Novo Testamento. Mateus 8, 16, 17 refere-se a Isaías 53, 4 e relata que Jesus curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. De novo, em 1 Pedro 2,24, o apóstolo refere-se a Isaías 53, 5, 6 e diz de Jesus: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes sarados. Troca dupla, descrita nos versículos acima citados, pode ser resumida da seguinte forma: Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser sarados. Um terceiro aspecto da troca é revelado em Isaías 53:10, o qual afirma que o Senhor pôs a alma de Jesus por expiação do pecado. Este fato tem de ser entendido à luz das determinações mosaicas, no que diz respeito às várias formas de ofertas pelo pecado. A pessoa que pecava deveria levar a sua oferta sacrificial, uma ovelha, uma cabra, um boi ou qualquer outro animal, ao sacerdote. Depois confessava o seu pecado sobre a oferta e o sacerdote transferia simbolicamente o pecado confessado da pessoa para o animal. Então, o animal era morto, pagando desse modo o castigo pelo pecado que havia sido transferido para ele. Na presciência de Deus, tudo isto foi concebido para prefigurar aquilo que viria a ser alcançado pelo único e em tudo suficiente sacrifício de Jesus. Na cruz, o pecado de todo mundo foi transferido para a alma de Jesus. O resultado é descrito em Isaías 53:12. Ele derramou a sua alma na morte, através da sua morte sacrificial e substitutiva. Jesus fez expiação pelo pecado de toda a raça humana. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo refere Isaías 53:10 e, ao mesmo tempo, apresenta também um aspecto positivo da troca. Aquele, Jesus, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesta passagem, Paulo não fala de um tipo de justiça que possamos alcançar através dos nossos esforços, mas acerca da justiça do próprio Deus, uma justiça que nunca conheceu pecado. Nenhum de nós poderá jamais conquistá-la. Ela fica tão acima da nossa própria justiça como o céu está acima da terra. Só pode ser recebida pela fé. Este terceiro aspecto da troca divina pode ser resumido da seguinte forma: Jesus foi feito pecado com a nossa pecaminosidade para que pudéssemos ser justos com a sua justiça. O próximo aspecto da troca é um resultado lógico do anterior. Toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, realça que o resultado final do pecado é a morte. Em Ezequiel 18:4, o Senhor afirma: a alma que pecar, essa morrerá. Em Tiago 1:15, o apóstolo diz: e o pecado sendo consumado gera morte. Quando Jesus se identificou com o nosso pecado, era inevitável que ele também experimentasse a morte, que é o resultado do mesmo. Para confirmar este fato, em Hebreus 2:9, o escritor diz que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. A sua morte foi o resultado inevitável do pecado humano, que ele havia levado sobre si mesmo. Ele levou sobre si o pecado do homem, e por isso sofreu a morte que estava destinada a todos os homens. Em troca, para todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício substitutivo, Jesus oferece o dom da vida eterna. Em Romanos 6:23, Paulo coloca as duas alternativas lado a lado, porque o salário, a recompensa justa do pecado, é a morte, mas o dom gratuito e merecido de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Deste modo, o quarto aspecto da troca pode ser resumido da forma que se segue: Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos partilhar da sua vida. Um outro aspecto da troca é afirmado por Paulo em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A troca é clara, da pobreza para a riqueza. Jesus fez-se pobre para que pudéssemos ser ricos. Quando é que Jesus se fez pobre? Algumas pessoas o imaginam pobre ao longo do seu ministério terreno, mas isso não é inteiramente certo. Ele não levava consigo muito dinheiro.
mas nunca lhe faltou nada que precisasse. Quando enviou seus discípulos por sua própria conta, também nada lhes faltou. Vê Lucas 22:35. Longe de serem pobres, ele e os seus discípulos davam aos pobres regularmente. Vê João 12:48, 13:29. É verdade que, por vezes, os métodos de Jesus para obter dinheiro eram pouco convencionais, mas o dinheiro tem o mesmo valor, quer tenha sido retirado do banco ou da boca de um peixe. Ver Marcos 17:27. Os seus métodos de providenciar comida eram também, por vezes, pouco convencionais, mas um homem que é capaz de providenciar uma refeição substancial para 5.000 homens, para além de mulheres e crianças, certamente que não seria considerado pobre, segundo os padrões normais. Ver Mateus 14, 15 e 21. Na verdade, ao longo do seu ministério na terra, Jesus exemplificou com exatidão o que é abundância, tal como ela é descrita no capítulo 5. Ele tinha sempre o que necessitava para fazer a vontade de Deus na sua própria vida. Para além e acima disto, ele dava constantemente aos outros, e as suas provisões nunca se esgotavam. Então, quando é que Jesus se fez pobre por nós? A resposta é: na cruz. Em Deuteronômio 28:48, Moisés resumiu a pobreza total em 4 expressões: fome, sede, nudez e falta de tudo. Jesus experimentou todas essas coisas na sua plenitude, na cruz. Ele teve fome, há quase 24 horas que não comia. Ele teve sede. Uma das últimas coisas que disse foi: tenho sede. João 19:28. Ele estava nu. Os soldados tinham-lhe tirado as vestes. João 19:23. Ele teve falta de tudo. Já não possuía nada. Depois da sua morte, foi sepultado num lençol e numa sepultura emprestada. Lucas 23:50, 53. Assim, Jesus passou exata e completamente pela pobreza absoluta, por nossa causa. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo apresenta de uma forma mais completa o lado positivo da troca. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo tem o cuidado de realçar que a única base para essa troca é a graça de Deus. Ela nunca poderá ser conquistada, só pode ser recebida pela fé. Muitas vezes, a nossa abundância vai ser como a de Jesus, quando ele estava na terra. Não iremos ter grandes quantias de dinheiro ou grandes depósitos no banco, mas dia após dia teremos o suficiente para as nossas necessidades e mais algum para suprir as necessidades de outras pessoas. Uma razão importante para esse nível de provisão é indicada pelas palavras de Jesus, citadas em Atos 20:35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O propósito de Deus é que todos os seus filhos possam usufruir de uma bênção maior. Por isso, ele providencia o suficiente para cobrir as nossas necessidades e também para darmos aos outros. Este quinto aspecto da troca pode ser resumido do seguinte modo: Jesus fez-se pobre com a nossa pobreza para que pudéssemos ser ricos com as suas riquezas. A troca na cruz também cobre as formas emocionais do sofrimento que é produto da iniquidade do homem. Novamente, Jesus suportou o mal para que, em troca, pudéssemos usufruir do bem. 2 das feridas mais cruéis trazidas sobre nós por causa da nossa iniquidade são a vergonha e a rejeição. Ambas caíram sobre Jesus na cruz. A vergonha pode variar de intensidade, de um agudo embaraço a um sentimento servil de indignidade, que afasta a pessoa de uma comunhão significativa, ou com Deus, ou com o homem. Uma das causas mais comuns que se tem tornado cada vez mais predominante na nossa sociedade contemporânea é qualquer forma de abuso sexual ou molestação na infância. Muitas vezes, isso deixa cicatrizes que só podem ser saradas pela graça de Deus.
Falando de Jesus na cruz, o escritor de Hebreus diz que ele suportou a cruz, desprezando a afronta ou vergonha. Hebreus 12:2. A execução de uma pessoa na cruz era a mais vergonhosa de todas as formas de morte, reservada para a classe mais baixa de criminosos. A pessoa que deveria ser executada era despojada de todas as suas roupas e exposta nua aos olhares dos presentes, que escarneciam e zombavam dela. Este foi o grau de vergonha que Jesus suportou enquanto esteve pendurado na cruz. Mateus 27, 35, 44. Em vez da vergonha que Jesus levou sobre si, o propósito de Deus é levar aqueles que confiam nele a partilhar da sua eterna glória. Em Hebreus 2:10, o escritor diz: porque convinha que aquele Deus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, ou seja, Jesus. A vergonha porque Jesus passou na cruz abriu o caminho para que todos os que confiam nele sejam libertos da sua própria vergonha. E não somente isto, mas ele compartilha conosco a glória que lhe pertence por direito eterno. Há uma outra ferida, que muitas vezes ainda é mais agonizante do que a vergonha, é a rejeição. Normalmente, essa surge a partir de uma qualquer forma de relacionamento desfeito. Na sua forma mais primordial, é causada por pais que rejeitam os seus próprios filhos. A rejeição pode ser ativa, expressa de uma forma áspera e negativa, ou pode ser apenas uma incapacidade para demonstrar amor e aceitação. Se uma mulher grávida alimentar sentimentos negativos em relação à criança que está no seu ventre, provavelmente ela irá nascer com um sentimento de rejeição, que a poderá seguir até a idade adulta e até mesmo a sepultura. O desmembrar de um casamento é outra das causas frequentes da rejeição. Isto é descrito claramente nas palavras do Senhor em Isaías 54:6. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. A provisão de Deus para sarar a ferida da rejeição está registrada em Mateus 27, 46, 50, que descreve o culminar da agonia de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Pela primeira vez na história do universo, o Filho de Deus clamou ao seu Pai e não recebeu qualquer resposta. Jesus identificou-se tão completamente com a iniquidade do homem que a santidade inflexível de Deus fez com que ele rejeitasse o seu próprio Filho. Assim, Jesus suportou a rejeição na sua forma mais dolorosa, a rejeição de um pai. Quase imediatamente depois disso, ele morreu, não das feridas da crucificação, mas de um coração quebrado. Desta forma, ele cumpriu a imagem profética do Messias presente no Salmo 69:20. Afrontas me quebrantaram o coração. O registro de Mateus continua de imediato, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isto demonstrou simbolicamente que o caminho tinha sido aberto para que o homem pecador pudesse entrar em comunhão direta com Deus Santo. A rejeição de Jesus tinha aberto o caminho para sermos aceites por Deus, como seus filhos. Isto é resumido por Paulo em Efésios 1:5, 6. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A rejeição de Jesus resultou na nossa aceitação. A solução de Deus para a vergonha e a rejeição nunca foi tão desesperadamente necessária como é hoje. Segundo os meus cálculos, penso que pelo menos 1/4 dos adultos na América sofre hoje de feridas de vergonha ou de rejeição. Tenho tido uma alegria incomensurável ao conduzir pessoas como essas para a cura que flui da cruz de Jesus. Os dois aspectos emocionais da troca na cruz, que foram acima analisados,
podem ser resumidos como se segue. Jesus levou sobre si a nossa vergonha, para que pudéssemos partilhar da sua glória. Jesus suportou a nossa rejeição, para que pudéssemos ter a sua aceitação como filhos de Deus. Os aspectos da troca, anteriormente analisados, cobrem algumas das necessidades básicas e urgentes da humanidade, mas não são de todo exaustivos. De fato, não existe nenhuma necessidade que tenha resultado da rebelião do homem, que não esteja coberta pelo mesmo princípio da troca. O mal veio sobre Jesus, para que o bem nos pudesse ser oferecido. Assim que tivermos aprendido a aplicar este princípio nas nossas vidas, a provisão de Deus será liberta para suprir cada necessidade. Agora tente agarrar este princípio para poder satisfazer aquela necessidade especial na sua vida. Libertação da maldição. Paulo descreve o aspecto relevante da troca em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Paulo aplica a Jesus na cruz um decreto da lei de Moisés, afirmado em Deuteronômio 21, 23, segundo o qual uma pessoa que era executada, sendo pendurada no madeiro, ficava debaixo da maldição de Deus. Depois ele aponta para o resultado oposto, a bênção. Não é necessário ser teólogo para analisar este aspecto da troca. Jesus fez essa maldição para que recebêssemos a bênção. A maldição que veio sobre Jesus é definida como a maldição da lei. Ela inclui todas as maldições referidas por Moisés em Deuteronômio 28, que examinamos no capítulo 4. Cada uma dessas maldições veio sobre Jesus na sua plenitude. Assim, ele abriu caminho para obtermos da mesma forma uma total libertação e entrarmos nas bênçãos correspondentes. Tente por um momento imaginar Jesus pendurado na cruz. Então poderá começar a apreciar a totalidade do horror da maldição. Jesus tinha sido rejeitado pelos seus compatriotas, traído por um dos seus discípulos e abandonado pelos outros. Embora mais tarde alguns tivessem regressado para seguir a sua última agonia, ele estava suspenso, nu, entre a terra e o céu. O seu corpo foi moído pelas dores de inúmeras feridas. A sua alma vergou-se com a culpa de toda a humanidade. A terra tinha-o rejeitado, e o céu não respondia ao seu clamor. À medida que a luz do sol se retirava e as trevas o cobriam, o seu sangue vital jorrou caindo nas pedras empoeiradas. No entanto, de dentro das trevas, como antes de ele expiar, emergiu um grito final e triunfante: está consumado. No grego, esta expressão está consumado consiste numa só palavra. É o passado de um verbo que significa completar algo ou torná-lo perfeito. Em português, poderia ser exprimido como está completamente completo ou está perfeitamente perfeito. Jesus tinha levado sobre si todas as consequências malignas que a rebelião havia trazido sobre a humanidade. Jesus tinha levado sobre si todas as consequências malignas que a rebelião havia trazido sobre a humanidade. Ele tinha esgotado todas as maldições da lei de Deus que tinham sido infligidas. Tudo isso para que, em troca, pudéssemos receber todas as bênçãos que caíam à sua obediência. Um tal sacrifício é assombroso na sua extensão, embora maravilhoso na sua simplicidade. Foi capaz de aceitar com fé este relato do sacrifício de Jesus, tudo aquilo que ele alcançou para si? Em particular, se está a viver debaixo da sombra de uma maldição, começou a perceber-se de que Jesus, a um custo infinito para si, fez provisão plena para que você seja liberto? Se sim, há uma resposta imediata que precisa de dar. Resposta que é a expressão mais simples e pura da verdadeira fé, é dizer: obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigada, meu Senhor Jesus. Faça isso agora mesmo. Diga: obrigado, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que fizeste por mim. Não compreendo na totalidade, mas creio e estou grato.
Agora continue a agradecer-lhe nas suas próprias palavras. Quanto mais lhe agradecer, mais irá crer naquilo que ele fez por si. E quanto mais crer, mais lhe quererá agradecer. Dar graças é o primeiro passo para a libertação. Questionário 1. Qual é o único evento histórico em torno do qual gira a mensagem da Bíblia? 2. Verdadeiro ou falso? Deus dá muitas soluções diferentes para os problemas da humanidade. 3. Em Deuteronômio 28:48, Moisés junta 4 expressões de absoluta pobreza. Quais são? 4. Duas das feridas mais cruéis trazidas a nós pelas nossas iniquidades são tracinho, tracinho e tracinho, tracinho. 5. Faz uma lista das 8 trocas na cruz, mencionadas neste capítulo. 6. Como resultado da troca na cruz, Jesus tornou-se uma tracinho, tracinho pelo que tínhamos de receber. Uma tracinho, tracinho. 7. Qual o primeiro passo para a libertação? Aplicação na vida. 1. Acredita que Jesus esteve na cruz pelos seus pecados? 2. Como pessoalmente experimentou o seu sacrifício na sua vida? 3. Das 8 mudanças mencionadas, há alguma que não tenha vivido? Se sim, quais e por que pensa que isso foi assim? Versículo para memorizar. Meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Proclamação de fé. Jesus, eu aceito tudo o que fez por mim na cruz. Acredito que todas as minhas necessidades se foram saciadas por vós. Respostas. 1. A morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. 2. Falso. Ele oferece-nos apenas uma que é um todo suficiente. A cruz de Jesus. 3. Fome, sede, nudez e necessidade de todas as coisas. 4. Vergonha, rejeição. 5. 1. Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. 2. Jesus foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. 3. Jesus foi feito pecado com os nossos pecados para que pudéssemos tornar-nos justos com a sua justiça. 4. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos compartilhar a sua vida. 5. Jesus tornou-se pobre com a nossa pobreza para que pudéssemos tornar-nos ricos com a sua riqueza. 6. Jesus suportou a nossa vergonha para que pudéssemos partilhar a sua glória. 7. Jesus suportou a nossa rejeição para que pudéssemos ter a sua aceitação como filhos de Deus. 8. Jesus tornou-se uma maldição para que pudéssemos receber uma bênção. 6. Maldição, bênção. 7. Dando graças. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.